E aí, eu sou o Berg, pai de duas moças maravilhosas, uma cachorrinha tenebrosa e esposo de uma mulher maravilhosa. Esse é o Bergs Podcast, podcast onde eu quero falar sobre tudo um pouquinho, mas principalmente sobre a paternidade. Estava lendo tempos atrás e do nada, em um post qualquer que realmente não me lembro, é bacana honrar a fonte, porém eu não tenho noção de qual é a fonte. Tentei fuçar tudo que eu podia e não achei. Mas alguém colocou a seguinte frase: o óbvio precisa ser dito. Era uma resposta a uns questionamentos. E fiquei pensando nesta frase, nesta resposta, e fiquei com a pergunta na cabeça: o óbvio precisa ser dito? Né? Da afirmação dela, eu lembro que era uma mulher, eu não lembro quem era, mas da afirmação dela, eu fiquei com essa pergunta, né? Transformei numa questão, num questionamento. O óbvio precisa ser dito? O que é uma coisa óbvia, né? Primeiramente, para poder entender. Uma coisa óbvia, vou ler, tá? É algo de fácil entendimento, que salta aos olhos, que é claro, que é evidente, ou seja, que não precisa de muitas explicações, é uma coisa que claramente, está ali aos olhos. Isso é uma coisa óbvia. Se é uma coisa óbvia, e de fácil entendimento, ou seja, teoricamente deveria ser uma coisa prática, teoricamente deveria ser uma coisa que todos fazemos. Ou seja, quando eu digo alguma coisa óbvia do cotidiano de uma pessoa qualquer, quer dizer que ela não precisa nem das minhas insinuações, das minhas ideias, das minhas orientações para praticar aquela coisa óbvia. Bem, pelo menos é isso que leva a crer o significado da palavra. Mas, qual é o maior dom do ser humano? E aí eu coloco os pais. Os pais podem ser, alguns são de outros planetas, mas os pais entram na categoria de todo ser humano. Qual é o maior dom que nós temos? Eu penso, posso estar errado e até me corrijam se eu estiver errado. Nós, seres humanos, temos a capacidade incrível de complicar o que é simples, de transformar uma coisa óbvia num mistério. Você vai falar: Berg, o que é isso? Você está exagerando. Não estou exagerando. Quem é pai de adolescente sabe, já leu, ou você que não é pai de adolescente vai ler alguma coisa a respeito de o distanciamento que os adolescentes começam a fazer com relação aos pais, para criar própria identidade, né? Então tem uma fase que eles começam a te jogar de lado, é dolorido, é complicado, mas existe essa fase. E eu sei, sempre soube, é uma coisa óbvia. Quando chegou a minha vez de experienciar a adolescência das minhas filhas, o que eu fiz? Joguei tudo no lixo e esqueci. Comecei a sofrer com o distanciamento, comecei a sofrer com as minhas brincadeiras que não tinham mais efeito, as minhas piadas que se tornaram sem graças, né? Eu virei o tiozão do pavê. São coisas óbvias, mas que você acaba colocando no bolso e esquecendo. Começa a complicar o que é simples. Ou seja, a partir do momento que você sabe que é óbvio esse distanciamento, é simples você contornar as situações, não trazer assuntos que incomodam, não trazer assuntos impertinentes, não fazer brincadeiras sem graças. Mas o que você faz? Você traz assuntos impertinentes, você traz brincadeiras sem graças e por aí vai. Sim, o óbvio precisa ser dito. E sempre, constantemente. Eu fui fazer uma imersão uma vez com um coach, né, o Jerônimo Temer, eu fiz um WA com ele, que é fantástico, experiência bacana que eu recomendo para todo mundo. E ele começou a falar algumas coisas que eu olhei assim e falei: fala sério, cara, isso daí é óbvio. Porra, se é tão óbvio assim, a maioria das coisas que ele falou, por que eu nunca saí do mesmo, nunca saí do zero?
porque a gente tem a tendência em complicar as coisas. Qual é a dificuldade em você listar suas tarefas diárias? Qual é a dificuldade em você tentar visualizar o que você quer daqui a uns 2 anos e traçar metas? Você fala, Berg, é difícil. Não, não é difícil. Não é tão complicado assim. Mas nós somos tão acostumados a complicar o que é simples, né? E com isso tornar dificultoso ou um mistério aquilo que é óbvio, que a gente acaba se pegando. Ou seja, tem que ter uma pessoa com muita persuasão, com muita presença, para te falar as coisas simples de novo, te jogar na cara as coisas simples, te trazer o óbvio de novo à tona, para ver se de repente a gente desperta. Na paternidade é assim também. Não é só para um cara de negócios que precisa ouvir um coach falar. Não é só um grande empresário ou um coach, né, que está começando a carreira. Não. Os pais tendem a cometer os mesmos erros que um empresário, que um advogado, os mesmos erros. E a gente começa a começa a não enxergar o óbvio, começa a complicar o que é simples e não enxergar o óbvio. E dessa forma você acaba montando uma bola de neve e entrando no meio dela e fazendo parte daquela bola de neve. Ah, Berg, é fácil criar filhos, né? Criar filhos. Não, não é fácil. Nunca foi, nunca ninguém disse que é. Mas tem algumas coisas que são óbvias e que a gente acaba não respeitando. Tem muitas coisas tão simples em que a gente acaba muitas vezes esquecendo e deixando de lado a simplicidade e tentando complicar, tentando teorizar o que não precisa. E esse episódio, na verdade, acho que tem mais o intuito de mostrar que nós temos sim essa dificuldade, nós temos sim esse problema em complicar o que é simples, em enrolar o óbvio, em esquecer das coisas óbvias, né? Tornar as coisas óbvias em coisas misteriosas, como se fossem uma coisa do outro mundo. Acho que o intuito é mais ou menos dar uma sacudida, dar uma puxada nesse assunto. Eu, pelo menos como pai aqui, eu vejo que eu peco pra caramba com coisas simples demais. Simples demais. Outra frase que eu li outro dia também numa das redes sociais da vida aí é a simplicidade do ser simples. Cara, acho que tem tudo a ver com o óbvio precisa ser dito. Assim como a simplicidade das coisas devem ser demonstradas, devem ser não é atuadas, devem ser assumidas. Acho que é isso, nós devemos assumir a simplicidade da vida, assumir a simplicidade da maioria das coisas. Sim, existem coisas complicadas? Existem, mas a maioria das coisas não são complicadas. Não são. Complicado é fazer uma cirurgia neurológica, fazer uma cirurgia cardíaca. Você sentar do lado do seu filho, da sua filha, e simplesmente assistir o programa que ele está assistindo, não é tão complicado. Não. E chega a ser óbvio. Bem, vou parando esse episódio por aqui. Era para ser realmente uma coisinha muito simplesinha, puxar um assunto, né? Tirar o assunto bem, talvez bobo, simplista demais, mas trazer ele à tona. Quem sabe dar uma luz, né? Quem sabe chamar a atenção. Você comece a prestar atenção nas coisas óbvias que você deixa escapar, ou nas coisas simples que você começa a complicar e sempre acaba complicando. Muito obrigado por assistir esse episódio até aqui. Um beijão grandão e um abração fortão para vocês e tchau, tchau.